Tudo bem com vocês? Que bom, né? Meninos, hoje nós vamos ter aula agora, né, de Geografia do livro Marcha Criança. Antes, vamos pedir para que Deus nos abençoe com muita paz, saúde e amor, né? Nós, na aula passada de Marcha Criança, do livro Marcha Criança, nós fizemos uma revisão da região norte. E eu disse que essa aula nós iríamos fazer uma revisão da região nordeste. Lembram? Vamos ver aqui a nossa agenda. Bom, agenda de geografia, conteúdo, região nordeste, revisão e atividade, caderno, certo? Nós vamos fazer caderno e vamos corrigir a atividade, né, atividade extra da aula passada. Porque esse caderninho aqui, eu estou pedindo uma pesquisa sobre a região nordeste. Vocês já devem ter visto aí na questão, que está disponível no site do colégio, né? Que é pesquise e anote seu caderno sobre a origem da cultura nordestina. Aí a outra questão de pesquisa é, vocês vão citar 2 manifestações culturais da região nordeste e em seguida vão descrever cada manifestação cultural, certo? Ok? Tudo sobre a região nordeste. Então vocês, a questão da pesquisa está na descrição, está no site do Colégio 21 Educar, disponível para vocês, ok? E junto com a agenda, que a Regina disponibiliza para vocês, vai estar lá a questão da pesquisa para fazer no caderno, certo? Então vamos abrir o livro na região nordeste, na página 213. Vamos lá? Pronto, ó. Estados e capitais da região nordeste. Aqui eu tenho um mapa, no livro de vocês, na 213 também tem um, vocês estão visualizando aí no livro um mapa, com toda a divisão da região nordeste, né? A nossa região é dividida em 9 estados. Todos os estados da região nordeste, eles são banhados pelo Oceano Atlântico, certo? Ou seja, faz fronteira, né? Faz limites com o Oceano Atlântico, ok? Aí nós temos aqui, ó, Maranhão, capital do Maranhão, São Luís, né? Temos Piauí, capital do Piauí, Teresina, Ceará, Fortaleza, Rio Grande do Norte, Natal, Paraíba, João Pessoa, Pernambuco, Recife, Alagoas, Maceió, Sergipe, Aracaju, Bahia, Salvador, né? Temos os estados e as capitais. No livro de vocês está mostrando também, certo? Mais embaixo nós temos aqui uma tabela com o nome dos estados, capitais, a extensão em área, certo? O tamanho da extensão territorial de cada estado. Temos a população estimada, certo? De cada estado. Vocês podem observar aí, ok? Vamos seguir aqui em frente. Ocupação da região nordeste. Lá na página 215, certo? Já viram aí? Página 215. Fala como é que foi ocupada a nossa região nordeste, né? A gente já sabe que o Nordeste brasileiro foi a primeira zona de povoamento quando vieram os colonizadores portugueses, né? O litoral da região Nordeste, certo? Que iniciaram a colonização a partir do litoral nordestino, que favoreceu a ocupação em razão da presença de melhores condições naturais, como uma porção litorânea vastamente recortada, ideal para a navegação de cabotagem e o relevo plano próximo ao mar. Então, teve ali um favorecimento, né, também, para que fosse aqui, né, na região Nordeste, o primeiro local a ser colonizado pelos portugueses, certo? Aí no livro de vocês vem dizendo, ó, ok? Estão vendo aí? E o primeiro estado foi Bahia, né? Posteriormente, a capitania de Pernambuco também teve um grande destaque, né? A gente viu isso na aula de, quando a gente estava falando, né, sobre a região Nordeste. Ela teve um grande crescimento, a capitania de Pernambuco, por conta dos engenhos de açúcar, né? A produção da cana-de-açúcar, né? E a produção do açúcar em si também, né? Então, ela teve um grande crescimento por isso. Outra cidade também que teve um grande destaque foi a cidade de Salvador, certo? Que foi a primeira capital do Brasil. E até 1763, né? Isso tudo nós vimos.
ok? População da região Nordeste, certo? Bom, lá na página 216 agora, falar sobre como se dá a população, onde é que elas se concentram mais. A população do Nordeste, ela é distribuída irregularmente, certo? Aqui a gente pode ver, ó, num contexto populacional, a região Nordeste é extremamente centralizada, uma vez que a maioria da população vive nos grandes centros urbanos, por isso que diz centralizada, que vive nos centros urbanos, localizados em toda a faixa litorânea. Ou seja, a parte do interior, ela é menos povoada do que a parte das capitais, do que os grandes centros urbanos, que são as cidades, né, as capitais, que são mais povoadas do que as cidades do interior do Nordeste, certo? Então, a sua distribuição ela é irregular, certo? Onde as pessoas se concentram mais nas capitais. E na parte aqui, ó, mais próximas ao litoral. Você pode até observar aqui na questão do mapa da região Nordeste, o mapa de 2016, na página 216, certo? Ok? Viram aí? Bom, agora vamos ver um pouquinho sobre os aspectos naturais da região Nordeste, certo? Bom, aqui a gente está falando sobre os tipos de climas que existem na região Nordeste, certo? Nós temos aqui o clima equatorial úmido, o litorâneo úmido, o tropical e o semiárido. Só que o que predomina é o clima tropical semiárido, certo? É o clima semiárido, ok? Este é o clima que vai predominar aqui no sertão nordestino, e é um clima que caracteriza a nossa região como um clima mais quente, né? Uma temperatura mais elevada, mas aí nós vimos isso, e aqui também está mostrando que não temos só esse clima semiárido, temos outros climas, o equatorial úmido, o litorâneo úmido e o tropical, certo? Ok? Então, ó, é caracterizado pela existência de 4 tipos de clima, mas o predominante é o semiárido, ok, meninos? A gente sabe, eu já falei, né, e retorno a falar, que as serras, né, as serras aqui, no caso do Ceará, né, a gente tem muitas serras, a temperatura lá é uma temperatura mais agradável, mais fria, né, não temos um clima tão quente. Bom, nós podemos também falar agora, nós vamos falar agora da vegetação, né? Aqui nós temos a vegetação caatinga, só que a gente sabe que não existe só essa vegetação, né? Existem outras vegetações que nós podemos encontrar aqui na região Nordeste, mas a vegetação caatinga é aquela que predomina, certo? Que é típica da região Nordeste, certo? Lá na página 219. Vamos lá dar uma olhadinha. Bom, a vegetação caatinga é uma vegetação típica da região Nordeste, né, o bioma brasileiro, que apresenta clima semiárido, vegetação com poucas folhas e adaptadas para os períodos de secas, né? E além de grande biodiversidade. Esse bioma é encontrado em áreas do Nordeste do Brasil, nos estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e parte também de Minas Gerais. A Minas Gerais já não faz parte, né, do Nordeste. Toda essa área abrange cerca de 844 mil quilômetros quadrados, ou seja, 11% do território brasileiro. Então, é uma vegetação que predomina bastante aqui, né, na nossa região. E quando fala que a vegetação caatinga, né, o tipo de vegetação, né, da vegetação caatinga, ela se adapta muito bem ao clima seco, né? Porque os tipos de plantas, né, alguns cactos, eles absorvem bastante água justamente nos períodos de seca. Agora nós vamos falar sobre o Rio São Francisco, ó. Rio São Francisco está na página 218. O Rio São Francisco também conhecido como Velho Chico, né? Bom, até a nossa aula de Geografia do Ceará, nós iremos, né, abordar esse assunto, certo?
também abordei o assunto do Rio São Francisco, a transposição do Rio São Francisco. A gente sabe que o Rio São Francisco, ele é um rio perene, ou seja, que não seca, é um rio importantíssimo. A gente sabe que já existe um projeto de transposição das águas do Rio São Francisco, mas vamos falar aqui um pouquinho dele. O Rio São Francisco desloca-se em boa parte do semiárido nordestino, estendendo-se por regiões de clima semiárido, árido e úmido. Tem aproximadamente 2.700 quilômetros, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, ocupando cerca de 8% do território nacional, ou seja, do Brasil, né? Ele é um dos rios mais importantes, né? E considerado o rio de integração nacional. Sua importância ultrapassa o abastecimento de água, principalmente do Nordeste do Brasil, pois possui valor econômico, social e cultural para o país, pois muitas famílias dependem dele para sobreviver, né? E as pessoas, possibilita fruticultura, irrigando as produções, bem como utilizado na produção de energia em usinas hidrelétricas também, como também para pessoas que trabalham com pequenas embarcações, levando mercadorias e pessoas transportando, né? Então, é fonte de rendas também, certo? O São Francisco é um rio perene, ou seja, um rio que possui um fluxo normalmente constante e estável ao longo de todo o ano. Sendo assim, ele não seca, independente do período de estiagem. Certo, gente? Então, o Rio São Francisco, ele é um rio importantíssimo, né? Que vai ajudar bastante, né? A amenizar a questão da seca, a questão do problema que castiga tanto o nosso povo nordestino, né? O povo do sertão, o povo sertanejo, do sertão mesmo, que enfrenta esse problema, né? De falta de água para consumo, para cuidar da agricultura, para cuidar da criação de animais. Então, vai ser um projeto que vai mesmo melhorar bastante a transposição das águas do Rio São Francisco, né? Transportar essas águas para outros rios, passando pelo sertão nordestino. Então, vai ser um projeto muito bom mesmo. Agora aqui, as atividades econômicas da região Nordeste. Olha, nós estamos fazendo uma revisão da região Nordeste, nós estamos passando, nós já vimos esse conteúdo. Aí nós estamos revendo, passando de novo por esses conteúdos, certo? Para vocês relembrarem, certo? E aí vamos ver aqui, atividades econômicas, A economia da região Nordeste é baseada na agricultura, no extrativismo vegetal, mineral e também vegetal, mineral e animal, né? Temos também a indústria, comércio, atividades turísticas, certo? Temos indústrias, né? Então são atividades econômicas importantes, né, na nossa região. Cada uma com as suas particularidades, né? Como por exemplo aqui, quando a gente falou sobre a agricultura, nós vimos a divisão, né, das sub-regiões da região Nordeste. Nós vimos que a região Nordeste ela é dividida em 4 sub-regiões, né? A zona da mata, o meio norte, o sertão e o agreste. E nós vimos quais produtos eram cultivados em cada sub-região da região Nordeste, certo? Estão lembrando aí? Vocês podem ver na 224, Na zona da mata, cacau é um dos principais produtos cultivados. No agreste, algodão, feijão, cana-de-açúcar, café, milho. Meio norte, né? É o arroz e o algodão. No sertão, mandioca, milho, feijão, certo? E a soja também se destaca na produção nordestina, com plantações em diversos locais. Como eu disse na aula passada, quando a gente estava falando da região Nordeste, quando a gente falou sobre a região Nordeste, né? Eu disse que não são apenas esses produtos cultivados que são citados, né? Mas são os que se destacam, né? Tem uma diferença. Na pecuária, a gente viu que a principal atividade do sertão são os rebanhos de gado ovino e caprino, né? Que são os tipos de rebanhos que se destacam aqui na questão da pecuária, certo? Então, aqui não está falando pecuária, mas a pecuária também é uma atividade econômica importante, muito importante na região Nordeste, certo? Uma das mais importantes também, ok? No extrativismo nós vimos, acompanhei no livro de vocês, a pesca, né? No extrativismo animal, a pesca, no extrativismo vegetal, a carnaúba, o balaçu. Na mineração nós vimos a extração do sal
E nós vimos também a questão a extração do sal, que é no Rio Grande do Norte, o maior produtor de sal. E o petróleo, certo? Na Bahia, ok? A indústria, né? É justamente as indústrias de transformação, né? Os produtos que são extraídos, né? Passa pela indústria de transformação, né? São essas indústrias, a indústria extrativa, a indústria de transformação, que aproveita os produtos agrícolas, animais e minerais da região, né? Que transforma essas matérias-primas, né, em outros produtos. E as cidades que se destacam no setor industrial aqui da região norte é Recife, Salvador e Fortaleza. Recife, Salvador e Fortaleza são os principais centros industriais da região nordeste. Ok? No comércio, né, a gente sabe que o comércio, ele agora está em todas as áreas da região nordeste, tanto nas capitais, como também já, né, no interior, né, no campo também tem muitos comércios, mas onde eles se destacam, eles são nas capitais e nas grandes cidades, né, de cada estado da região nordeste, ok? Também tem comércios que se destacam no interior, como no livro de vocês vem citando alguns deles, certo? A questão do transporte, né? As rodovias são as vias mais utilizadas na região nordeste, né? Os BRs, né, são muito utilizadas. A rede ferroviária já não é tão bem, não se destaca tanto, né? É mais mas ela é fundamental no trecho que liga o sertão com a zona da mata. O transporte fluvial, sobretudo no Rio São Francisco, né, que transporta mercadorias e pessoas de uma comunidade a outra. E o transporte aéreo também é bastante utilizado, também, né, locomoção de pessoas para outros lugares, como também mercadorias, as pessoas, aí vem a questão do turismo, pessoas que vêm para cá, né, visitar as nossas praias, aí já entra outra atividade econômica importante, que é o turismo, né, que é uma atividade que se destaca bastante aqui no nosso, na nossa cidade, Fortaleza, né, no nosso Ceará também, né, nas serras, não só aqui na capital, mas também procurando nas serras. E o turismo também pelo Nordeste, a região Nordeste, apresentar praias belíssimas, serras, né? E também a questão da culinária, do artesanato, né? As comidas típicas, certo? Porque a gente sabe que a região Nordeste, ela abrange essa questão de a cultura nordestina, né? Ela tem uma diversidade muito grande, né? E ela também tem uma valorização muito boa pelos turistas, certo? Ó, aqui a gente vê, ó, a cultura nordestina aqui, o artesanato, as rendas, né? Materiais feitos com palhas, com porcelana, como a gente pode ver aqui, ó, tecidos. Aqui a gente já vê as manifestações culturais, as danças, ó, as quadrilhas, né, o frevo, são exemplos, né, de manifestações culturais que nós temos aqui. Tem outras também, né? Aqui as comidas típicas, né, que são bem... As comidas típicas, elas são bem particulares de cada região, né? Cada região tem as suas comidas típicas, que traz uma história, né, para o seu lugar, né? E só voltando aqui, gente, para eu explicar uma coisa a vocês. Pronto, aqui não tem todas as atividades da região Nordeste, viu? Aqui eu coloquei algumas das atividades econômicas, certo? Só para a gente dar uma relembrada, mas todas as atividades econômicas importantes da região Nordeste vocês vão encontrar no livro de vocês, ok? Certo? Então, gente, é isso. Nós demos assim uma passada, uma relembrada sobre a região Nordeste, certo? Falando do Rio São Francisco, sobre a vegetação predominante que é a caatinga, sobre os climas que existem na região Nordeste, né? Não existe só o clima semiárido, mas ele é o que predomina. Sobre como se deu, como é a população, onde ela se concentra na região Nordeste, a ocupação da região Nordeste, né, que se fez primeiro no litoral, né? A região Nordeste foi a primeira a ser colonizada pelos portugueses, e onde eles se fixaram ali no litoral por ser mais, né, mais prático na questão das navegações, né?
Aí aqui a gente viu a divisão territorial da região Nordeste, né? Os estados e capitais, certo? E a nossa agenda. Pronto. A atividade que vocês vão fazer, a pesquisa, certo? No caderno. E só para te explicar mais um pouquinho, a atividade de casa. Vocês irão fazer, pesquise e anote em seu caderno sobre a origem da cultura nordestina, certo? Você vai falar de onde surgiu, onde se originou a cultura nordestina, quais foram as misturas que teve de povos, aí você vai anotar no seu caderno. Depois vocês vão cite 2 manifestações culturais da região Nordeste, certo? E vão descrever cada uma dessas manifestações, certo? Vão falar que tipo de manifestação é essa, certo? Em quais cidades ela costuma acontecer da região Nordeste, em quais estados, e é isso. Vamos fazer essas duas pesquisas no caderno de vocês de geografia, certo? Então não tem correções, porque é pesquisa, façam as pesquisas e não deixem de estudar, de fazer leitura, viu? Beijos para vocês e até a nossa próxima aula.